Vivemos em constante evolução e temos diversas novas criações a todo momento. Em um mundo onde a tecnologia avança cada dia mais, podemos encontrar eletrônicos para fazer quase tudo por nós. Todos os dias podemos encontrar um novo aparelho celular com uma função mais avançada que a versão antiga. Porém, não é esse o meio que evolui de forma assustadora. Existem cientistas que, por meio da tecnologia, realizam experimentos genéticos capazes de nos tirar o fôlego e nos deixar extremamente surpresos. Alguns desses experimentos genéticos conseguiram mudar o rumo da ciência e deram novos ares para os pesquisadores. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Cientistas loucos da vida real estão criando monstros em laboratórios em todo o mundo. A ideia de misturar várias espécies em um bicho só já existe há algum tempo. O próprio nome que os cientistas usam para designar esses bichos é clássico: quimeras, uma referência à criatura da mitologia grega que possui cabeça de leão, corpo de cabra e rabo de serpente. Mas as quimeras na versão século XXI resultaram em um dos campos mais promissores da medicina: a manipulação de células-tronco embrionárias. São células retiradas de embriões humanos com cerca de 5 dias de idade e que têm capacidades únicas. Podem se dividir indefinidamente e se transformar em qualquer um dos mais de 200 tipos de células do corpo humano. Deixe-as em uma situação apropriada, próximas a outras células ou envoltas nas moléculas certas, e elas podem se transformar em um neurônio, uma célula do coração, um glóbulo vermelho ou qualquer outra parte do corpo. O truque que dá origem às quimeras humanas é inserir células-tronco humanas ao feto de animais em formação. Como resultado, nascem bichos aparentemente normais, que internamente possuem tecidos ou órgãos de gente. O problema é se elas forem além dos fetos e passarem a utilizar embriões de animais. Teoricamente, seria possível criar seres mistos, como um homem chimpanzé, dotado de fala e capacidade de compreensão, por exemplo. Em um futuro bizarro, mas teoricamente possível, cientistas poderiam até ser contratados para desenvolver soldados poderosos com inteligência humana e força animal. Aí sim, entraríamos na realidade dos cientistas malucos da ficção científica. O problema é que, até agora, ninguém sabe as verdadeiras possibilidades e os limites éticos desse tipo de experimento. Por esse motivo, não dá para saber que resultados podem ser gerados nem eliminar aqueles que possam ser horríveis demais para contemplar. A discussão, como se apresenta hoje, é de um lado igreja e grupos conservadores condenando as pesquisas. Do outro, cientistas querem seguir adiante. E no meio dessa discussão, ratinhos, porcos, ovelhas e coelhos vão ganhando atributos de gente. Híbrido entre um humano e um porco foi criado em laboratório. Em uma façanha notável e controversa, cientistas anunciaram em 2017 que criaram com sucesso os primeiros híbridos entre humanos e animais. O projeto demonstra que as células humanas podem ser introduzidas em organismos não humanos, sobreviver e até mesmo crescer dentro de um animal hospedeiro, e nesse caso os porcos. Esse avanço biomédico foi durante muito tempo um sonho e um dilema para os cientistas, com a esperança de combater uma escassez crítica de doadores de órgãos. A cada 10 minutos, uma pessoa entra na lista de espera para transplante de órgãos. E a cada dia, 22 pessoas dessa lista morrem sem o órgão de que precisavam. O que aconteceria se, ao invés de depender de um doador generoso, pudéssemos crescer um órgão personalizado dentro de um animal? Agora isso está um passo mais perto da realidade. Segundo uma equipe internacional de pesquisadores dirigida pelos informes do Instituto Salk na revista Cell, a equipe criou o que se conhece cientificamente como uma quimera. No passado, as quimeras entre humanos e animais estavam fora de alcance. Tais experimentos são atualmente inelegíveis para o financiamento público dos Estados Unidos. Até agora, a equipe depende de doações privadas para o projeto. A opinião pública também é um obstáculo para a criação de organismos que são meio humanos, meio animais. Em certo sentido, é isso o que a equipe espera que, um dia, os híbridos entre humanos e animais façam. Há duas formas de fazer uma quimera. A primeira é introduzir os órgãos de um animal em outro, uma proposta arriscada, porque o sistema imunológico do hospedeiro pode fazer com que o órgão seja rejeitado. O outro método é começar a nível embrionário, introduzir as células de um animal no embrião de um outro e deixar que elas cresçam juntas no híbrido. Soa estranho, mas é uma maneira engenhosa de eventualmente resolver uma série de problemas biológicos com órgãos cultivados em laboratórios. Quando os cientistas descobriram as células-tronco, que podem produzir qualquer tipo de tecido corporal, viram que pareciam conter infinitas promessas científicas. Mas é difícil convencer essas células para que cresçam nos tipos adequados de tecidos e órgãos. As células devem sobreviver em placas de Petri. Os cientistas precisam utilizar uma espécie de andaime para assegurarem que os órgãos vão crescer na forma correta.
E frequentemente os pacientes devem se submeter a procedimentos dolorosos e invasivos para colher os tecidos necessários para iniciar o processo. Em um primeiro momento, Juan Carlos Ipizua Belmonte, professor do Laboratório de Expressão Genética do Instituto Salk, pensou que o conceito de usar um embrião hóspede para cultivar órgãos parecia bastante simples. No entanto, Belmonte e mais de 40 colaboradores demoraram 4 anos para descobrir como fazer uma quimera de um humano e um animal. Para ele, a equipe seguiu os passos da quimera anterior, feita de ratos e ratazanas. Outros cientistas já haviam descoberto como cultivar o tecido pancreático de uma ratazana dentro de um rato. Há pouco tempo, essa equipe anunciou que os pâncreas de ratos crescidos dentro de ratazanas trataram o diabetes com sucesso, quando partes do órgão saudável foram transplantados a órgãos doentes. A equipe de Salk levou o conceito mais adiante, usando a ferramenta de edição de genoma, chamada CRISPR. E isso para hackear os blastócidos do rato, os precursores dos embriões. E então eliminar os genes que os ratos precisavam para cultivar certos órgãos. Quando introduziram células-tronco de ratazanas capazes de produzir esses órgãos, essas células se desenvolveram. Porém, enquanto o embrião só conseguiu se desenvolver durante alguns dias, a criação desse ser em etapa inicial instiga um debate incômodo sobre os híbridos animal-humanos serem ou não monstros horripilantes esperando por nascer. Ainda não sabemos como essas células fetais tão iniciais se transformam em partes humanas dentro de um porco. Algumas áreas das células humanas, como o estômago, são menos complexas de se formarem do que o cérebro, por exemplo. No entanto, os porcos têm uma semelhança notável com os seres humanos. Mesmo levando menos tempo na gestação, seus órgãos se parecem muito com os nossos. Não é que essas semelhanças tenham deixado as tarefas mais fáceis. A equipe descobriu que, com o fim de introduzir as células humanas nos porcos sem matá-los, teriam que conseguir fazer isso no momento exato. Através de tentativa e erro, aprenderam que as células-tronco pluripotentes nascem com um potencial limitado. Não sobrevivem na mesma forma que as que já haviam se desenvolvido um pouco mais. Quando as células humanas foram injetadas nos embriões dos porcos, elas sobreviveram. Logo foram colocadas em porcos adultos que gestaram os embriões entre 3 e 4 semanas antes de serem extraídos e analisados. O grande passo seguinte é verificar se é possível aumentar o número de células humanas que os embriões podem tolerar. O método atual é um começo, mas ainda não está claro se esse obstáculo pode ser superado. Belmonte está de acordo, sinalizando que poderia levar anos até que possamos usar o processo para criar órgãos humanos funcionais. A técnica poderia ser utilizada muito antes como uma forma de estudar o desenvolvimento do embrião humano e compreender doenças. E esses conhecimentos em tempo real poderiam ser tão valiosos quanto a capacidade de cultivar um órgão. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Qual é a sua opinião, sobre esses experimentos misturando humanos com animais? Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.